Boa noite a todos. É muito, muito, Boa muito noite. bom ver o grupo tão grande, tão forte. E é isso, né, que nós nos propomos neste encontro de fortalecer, né, as pessoas que buscam realmente não pensar só em si, mas pensar no seu próximo, aprender, confraternizar. E é com esse pensamento, com esse sentimento, que nós vamos então dar início ao preparo para as nossas vibrações. Se você quiser pôr a música, Renato. Nesse momento que nós possamos já estar relaxados, né? Quem quiser dar uma sacudidinha, dar uma jogada da energia antes de se acomodar, dar numa nova vibração, num novo momento do meu dia. Então, eu vou começar a respirar bem profundamente, assim, ó, o máximo que puder. Respira bem profundamente e solta, solta umas 3 vezes. Vamos fazendo essa respiração. E já vamos sentindo que algo dentro de nós começa a relaxar. Pode aumentar um pouquinho, Renato, fazendo favor. Começa a relaxar. Vamos sentindo que a nossa energia começa a se expandir. Vamos sentindo todo o campo de vibração deste grupo, a união, a fortaleza desse grupo, a intenção, a harmonia. Vamos sentindo a vibração dessa música, as notas musicais, nós vamos vendo, planando na nossa frente, como fadinhas, como luzes, aquilo tudo colorido, e cada um vai pondo a cor que vier em seu coração. E vai deixando aquele ambiente colorido com uma vibração muito forte. E essa vibração vai se expandindo, se expandindo. E nós vamos sentindo toda a natureza que vibra conosco, onde nós tiramos a força. O céu, com todos os seus satélites, a lua, as estrelas, a natureza, as plantas, o verde, os animais, a terra, aquela grama gostosa. Quem preferir sentir a chuva, a água pingando no seu rosto, como se estivesse acariciando. E vamos nos sentindo conectados, porque nós também somos natureza. Nós vibramos juntos com a natureza. E essa energia vai se expandindo, se expandindo, se expandindo. E todos nós vamos nos encontrando nessa força, nessa energia, formando uma cúpula de proteção. E essa cúpula fica muito iluminada, dourada, a luz violeta, a luz azul. E cada um vai emanando esta energia para o centro desta grande roda, desta grande cúpula. E vamos lembrando do amor
do amor incondicional. Vamos lembrando da centelha divina que somos cada um de nós, daquela força, daquela perfeição. E assim vamos nos tornando ainda maiores, já fora desse contexto de dualidade, somente emanando essa energia de amor, de harmonia, de alegria, e preparando esse ambiente para que não somente o corpo físico de cada uma das pessoas aqui citadas, mas a sua alma possa sentir. E você é um filtro dessa energia e você emana toda essa energia nessa cúpula, no centro dela, sustentando essa energia de amor, sustentando essa energia de harmonia. Vamos envolvendo com muito carinho a cada um dos nossos irmãos, que agora eu vou citar. Zé Cecília Silva, Luiz Flávio Rezende Castro. Vamos manter essa vibração e vamos envolver não só os nossos irmãos, mas o ambiente onde cada um se encontra, que essa energia transcenda, envolva também a sua alma, possa envolvê-los durante toda essa semana, renovando as suas energias, a sede dos seus pensamentos, envolvendo a todos os seus familiares, fazendo aquela limpeza profunda e emanando essa energia de amor, de saúde, de alegria, de harmonia e de paz. E nós vamos expandindo toda essa energia para o nosso planeta tão querido, que nos sustenta, que nos acolhe, que nos ajuda a evoluir, que abre esse espaço onde todos nós podemos nos sentir conectados a esse bem, a esse amor, envolvendo de toda a nossa luz, de toda a nossa força, encontrando outros grupos que também têm essa vibração, envolve esse planeta. E possamos ir trazendo essa energia para mais próximo do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, do nosso bairro, dos nossos lares. E essa energia vai expandindo, expandindo e cada vez mais forte, cada vez mais harmônica, trazendo esse bem-estar, essa certeza, essa vontade que temos de ver e sentir algo maior, algo além. Podemos ter essa energia no nosso dia a dia, nas nossas ações, na sede dos nossos pensamentos, sempre trazendo paz e harmonia. Agradeço imensamente a cada um que aqui está nesta noite, para que pudéssemos fazer essa vibração, esse trabalho. Muito obrigada.
Muito bom. Como eu havia avisado antes, se alguém quiser dirigir alguma palavra à Inês, eu já vi que a Meire levantou a mão. Então, Meire, por favor, faça em nome do nosso grupo um agradecimento à Inês. Acho que está travada a sua imagem, Meire. Agora destravou. É sempre maravilhoso receber a condução da. Gostaria de agradecer ao Instituto Mais de todas essas pessoas, de outras que não estão, mas que a gente lembrou delas durante a vibração, e todo o planeta que foi beneficiado pela gratidão. Muito obrigado, Meire. A tua internet hoje está travando um pouquinho, mas eu acho que a Inês conseguiu entender, né, Inês? Gratidão, meu amor. É um trabalho, né, de todos nós. Muito bom. Obrigado que essas pessoas possam receber e ter uma semana iluminada. Paulinho, por favor. Seu microfone está fechado, Paulo. Desculpa. Primeiramente, né, tenho que agradecer a todos que estão nos assistindo nesse momento, né? E a Inês é uma coisa espetacular. Ela faz a gente viajar. A dicção dela é maravilhosa. A gente viaja daquilo que ela fala. Então, Inês, mas como sempre, ele fala que a gente é que nem vinho. Você é mais experiente e cada vez melhor. Eu só tenho que te parabenizar por tudo aquilo que você representa ao nosso grupo, tá? Gratidão. Então, obrigada, gente. Obrigada. Amo você. Obrigado, Paulinho. Inês, aí você faz a gentileza de recepcionar o professor Fernando, que está aí conosco. Dá as boas-vindas para ele, por favor. Boa noite, professor Fernando. Muito bom tê-lo novamente conosco. O assunto que você vai trazer é muito bom. Acredito que vão haver muitas perguntas, porque a gente tem muitas nuances, né? Os sonhos e aí relacionado à espiritualidade, e eu não lembro direito a palavra, se é razão de vida. Então, muito bem-vindo ao nosso grupo esta noite. Eu tenho certeza que é uma festa de amor e de paz. Obrigada, viu? Bem-vindo. Eu que agradeço a cada um e cada uma que estão aqui presentes, agradeço a instituição, né, Mais Atitude. Desde que eu conheci vocês, eu acho muito inspirado esse nome, né? E estamos num momento onde cada um e cada uma de nós precisa de ter mais atitude. E me lembra aqui, nós temos hoje aqui o privilégio de ter conosco a Cibele Salviato, que mora nos Estados Unidos e que eu não vou falar, senão eu vou revelar a idade dela, isso não é ético, mas há muitos anos atrás, foi muito nisso, ela criou uma instituição chamada Atitude Sustentável. E enfim, uma instituição que deu consultoria em muitas empresas brasileiras e internacionais, depois ela acabou se mudando para os Estados Unidos e lá também continuou essa missão de promover a sustentabilidade por meio de mais atitude. Então, fico muito contente que ela possa estar aqui conosco hoje, e tão longe, né? Aí, Sibeli. É isso, né? E Sibeli, parabéns aí pelo projeto, né? Se você tiver algum Instagram e quiser colocar no chat depois, a gente vai seguir e conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Quem sabe um dia você não nos dá a honra de vir fazer um bate-papo com a gente também, tá bom? Muito obrigado.
A gente Não, não está. Ah, agora e sim. só estou agradecendo, o nome é muito querido, né? Por razões óbvias. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Gratidão. Por favor, professor. Então, eu fico muito feliz sempre dessa segunda vez que eu estou com vocês e é uma delícia poder iniciar uma conversa depois dessa preparação, né, tão importante. E enquanto a preparação acontecia e eu me aprofundava na condução, me perguntei um pouco, né, por que será que nós almejamos essas oportunidades, né? Por que será que essas pessoas que de alguma maneira estão precisando colocam aqui os seus nomes? E o que será que acontece? O que é esse momento em que alguém de nós evoca o nome de cada uma e cada um em voz alta? E, e é interessante porque não é a leitura de uma lista de nomes apenas, né? É uma evocação. E o que será mesmo que a gente está evocando, né? Por que será que desde a antiguidade, né, desde os primórdios da organização das primeiras colônias humanas, começa a surgir essa noção de coletivo ritual? Será que o homem, mesmo há muitos milênios atrás, intuiu, né? Acho que a maioria de vocês deve já ter visto as imagens daquelas cavernas no sul da França, que chamam a atenção da arqueologia porque não são cavernas de refúgio, né? Pelo menos não de refúgio como, enfim, um lugar para passar a noite, para moradia, né? Foram os primeiros templos da humanidade. E parece que muito precocemente o homem percebeu, o ser humano percebeu, sua capacidade de plasmar a realidade. Não sei quantos de vocês já viram essas cavernas. Se não viram, é fácil acessar pela internet. Só colocar cavernas arqueológicas no sul da França, são algumas. E vocês podem fazer uma visita virtual. E é muito interessante porque, apesar de elas serem datadas de 40, 50 mil anos atrás, quer dizer, muito antes do que possa se considerar o início de uma sociedade, não gosto muito desse nome, mas de uma sociedade civilizada, essas pessoas já sabiam que se elas idealizassem com muita precisão, por exemplo, o sucesso de uma caçada, e a vida deles dependia desse sucesso, né? Muito diferente de hoje, que existe caça esportiva. Não sei nem entender como é que onde vem caça esportiva, né? O que tem de esporte em interromper uma vida verdejante? Não sei. Mas eles não. Eles não estavam fazendo caça desportiva, eles estavam fazendo caça de sobrevivência. Na verdade, era um caçar ou morrer, porque durante a caça eles corriam um sério risco de morrer. E se vocês olharem essas cavernas, eles conseguiram, inclusive, um efeito
cinematográfico, né? À medida que você vai entrando na caverna, a caverna tinha umas nuances assim, então dá a impressão, você tem a nítida impressão de que assim, tudo aquilo ganha movimento, né? Até chegar no fundo da caverna, onde a caçada foi bem sucedida. Então, há muito tempo, mas muito tempo, antes de surgir a moderna física quântica, o homem já tinha a certeza de que era capaz de plasmar realidade, e que para fazer isso ele precisava de um ritual, né? Então, essas cavernas, ao que tudo indica, não eram usadas para moradia, né? Elas eram visitadas realmente como templos, como lugares onde rituais sagrados de reconexão com o divino eram realizados. Como nós aqui hoje, né? Estamos aqui reunidos, procurando nos tornarmos, cada um e cada uma, melhores instrumentos à vossa paz, como dizia Francisco de Assis. E cada um tem o seu jeito de tentar isso. Hoje a neurociência reconhece que nós temos pelo menos dois grandes modos de funcionar, né? Hoje, com o mundo cibernético, com o mundo digital, esse termo faz muito sentido para a gente, né? A gente, quando entra no avião, é convidado a colocar o nosso celular no modo avião, né? E, então, os aparelhos têm modos de funcionar. E nós também. O nosso hemisfério cerebral tem dois compartimentos, vamos chamar assim, entre aspas, um à direita e o outro à esquerda. O da esquerda é esse que se tornou mega desenvolvido na civilização moderna, principalmente a partir do momento que a senhora Eva, inspirada pela serpente, aquela que vive enrodilhada no nosso sacro, no caso dela, desenrodilhou, subiu pela coluna, foi até lá em cima e assoprou no ouvido dela. Olha, come um fruto dessa árvore aqui. Que árvore era essa? A árvore do conhecimento. E quando ela comeu, aparentemente gostou, e deu para o Adão, eles perceberam que estavam nus. O que isso significa, né? Eles se perceberam distintos daquele Éden, onde eles não tinham distinção até então. E isso é o que o conhecimento faz. O conhecimento analisa, critica, separa, né? Por isso que, em muitas culturas, o conhecimento é um atributo do diabolo, aquele que separa. Por outro lado, nós temos o símbolo, que é aquele que reúne. E o grande sofrimento da humanidade contemporânea decorre da desunião, da separação, da crítica, do julgamento, da análise. Hoje mais do que nunca. Bom, e estamos vivendo um momento onde isso está no extremo, né? Com vários governantes totalmente movidos pela ambição, pela divisão, pela separação, pelo ego. Não sei se todos aqui têm essa clareza de que a humanidade foi um grande movimento coletivo durante muitos anos, né? A noção de ego separado
Vocês lembram daquele personagem do Chico Anísio? O Alberto, quem é você? Quem é você? Você não interessa. Eu sou Roberto. Então, quantos de nós nos encontramos diariamente com Alberto, sou Roberto? E, para não dizer, os dias em que a gente acorda Roberto. E, e é interessante, porque eu gosto muito, né? Algumas pessoas que estão aqui são pessoas que frequentam os nossos grupos, e muitas vezes, né, uma pessoa fala com toda a convicção, eu, piripipi, papapó, e daí eu pergunto, mas quem é mesmo o sujeito da frase? E a pessoa, sem a menor hesitação, fala, eu. Como se existisse essa identidade indissolúvel chamada eu. Né? Quantos de nós, a cada momento nas nossas vidas, trazemos para o palco eus muito diferentes? Eu nunca me esqueço de uma cena, uma situação, um fato, que me marcou muito, num curto período, mas que me marcou muito, em que eu tive a oportunidade de atender alguns detentos penitenciários. E, ao longo dessa experiência, um deles, que estava preso porque tinha esfaqueado a mulher, a esposa, até a morte, se tornou meio próximo de mim. Aprendeu a desenvolver algum grau de confiança. E um belo dia ele chega para mim e fala assim, doutor, eu preciso falar uma coisa para o senhor, mas peço seu acolhimento, porque é uma coisa muito esquisita, nem eu entendo. Bom, me fale o que. Pois é, eu sei que eu estou aqui preso porque eu cometi um crime hediondo. Mas eu preciso dizer para o senhor uma coisa. Eu volto muitas vezes a ele. E não fui eu que fiz aquilo. Eu seria incapaz de fazer aquilo. Então, quantos euzinhos nós temos? Costumo dizer que nós somos companhias teatrais ambulantes, frequentemente sem diretor. E a medicina praticada em Epidauro, na Grécia, 700 anos antes de Cristo, já tinha plena convicção disso e de como esses euzinhos são capazes de gerar grande sofrimento na gente. E, para lidar com esses euzinhos, essa medicina praticada lá na Grécia propunha que as pessoas que buscavam ajuda começassem o processo de cura tomando um banho termal. Aí, após esse banho termal, elas eram convidadas a dormir e sonhar. E o hierofante, que era o terapeuta de plantão da época, coletava esse sonho. E daí conversava sobre esse sonho com a pessoa. E, após essa conversa, sabem para onde essa pessoa ia? Qual era o principal equipamento de cura de Epidauros que está lá até hoje nas ruínas de Epidauro? Um mega teatro. Imaginem, 700 anos antes de Cristo, eu estou falando. Imaginem como eu não tenho aqui, se alguém aqui na plateia souber, me lembro, não tem ideia de qual era a população estimada, né, nessa época, 700 anos antes de Cristo, mas com certeza muito menor do que a atual. E Epidauros tem lá até hoje, vejam, para uma coisa tão bem edificada que está lá até hoje, um anfiteatro a céu aberto para 17 mil pessoas.
E por incrível que pareça, com uma acústica, e se você se colocar lá numa determinada pedrinha do palco, falando aqui, assim, como eu estou falando com vocês, a pessoa lá em cima, na, sei lá, 20ª fileira, escuta como vocês estão me escutando. E por que será que o passo seguinte dessa terapia era o teatro? Exatamente para que as pessoas pudessem reconhecer suas personas, reconhecer o seu lado invejoso, o seu lado egóico, o seu lado egoísta, o seu lado arrogante, o seu lado, todos os seus lados. Porque se eu vejo, opa, né, tem algo que não é isso em mim. Eu posso até não saber muito bem dar um nome, como é que é, mas eu reconheço que tem algo. E é esse algo, é essa dimensão, que é muito mais do que um algo, que nós buscamos agora há pouco, nessa condução sagrada. Nós buscamos nos reunir, nós buscamos voltar para o Éden, voltar para o paraíso, voltar para o que muitos filósofos chamam de plano imanente, o plano sensível. E todas as comunidades originárias, no mundo inteiro, se ancoram nesse plano sensível. E por isso são sustentáveis. Porque elas estão conectadas com o fluxo da vida, né? Elas não têm uma coisa lá chamada natureza e uma outra coisa aqui chamada ser humano. Não. É uma coisa só. E não só o, o, a pessoa, né, da cultura originária se sente um com tudo, como com todos e todas, né? E de alguma maneira era isso que a gente estava buscando agora há pouco. Nos reunirmos no amor, nos reunirmos naquilo que flui nessa rede que tudo governa, né? Alguns de vocês já devem ter tido a oportunidade de conhecer a visão de Spinoza sobre Deus, né? Para quem nunca ouviu falar, Spinoza era um rabino espanhol, um judeu espanhol, que era tido como um, um rabino muito promissor, muito inspirado. E ele era tão inspirado que ele concebeu uma outra perspectiva de Deus. Não um Deus antropomorfizado, barbudo, velhinho, sentado num trono lá no céu, mas sim um Deus que tudo permeia, que está presente em tudo, inclusive em nós mesmos. Nós somos centelhas divinas. Nós somos parte indissolúvel da criação, da natureza, né? Não tem uma coisa lá chamada natureza e uma outra coisa aqui chamada eu, não. E essa ilusão de separação nos adoece. A, a gravidade das doenças humanas é diretamente proporcional ao incremento da ilusão do ego na cultura humana. Quanto mais egóica, quanto mais autocentrada é uma cultura na humanidade, maior a prevalência das doenças físicas e, mais recentemente, está havendo uma grande mudança nisso, vou falar um pouquinho disso. Mais recentemente, a grande epidemia, né? A gente acabou de experimentar, né? Em outros tempos, né?
Quando, por exemplo, eu dava aula de medicina e falava de epidemia, o que é mesmo epidemia? Né? Tinha muita ideia do que é epidemia. Agora, nós estamos passando por uma geração que sentiu na pele o que é uma epidemia. Né? E muito mais grave, pasmem, eu vou falar, vai ferir alguns, eu peço desculpa, mas muito mais grave do que a epidemia do vírus corona é a enorme epidemia de doença mental que o mundo está passando. Hoje a doença não está mais no físico, a doença está no impalpável, no imponderável. E se a gente for olhar para a história da humanidade, né, a humanidade outrora não tinha separação. Né? A arqueologia mostra que durante milênios a liderança da humanidade, dos grupos humanos, era exercida pelas mulheres. Os homens eram coadjuvantes. Aliás, eu não sei se vocês sabem disso, né? Mas o processo embriológico gera fêmeas. O homem é um desvio, o macho é um desvio. Né? Deu para entender? Sim, todo o processo embriológico natural gera mulheres, gera fêmeas. Tanto é que existem espécies só de fêmeas. Por exemplo, espécies de lagartos, inclusive uma delas na Amazônia, que é só de fêmeas, não tem macho. Mas como reproduz? As fêmeas, por um processo de partenogênese, né, despertam a embriologia dos seus ovos. Então, é uma espécie de fêmeas iguaizinhas, não tem mistura genética, porque não tem copulação, porque não tem macho. Agora, olha que curioso. Elas só despertam essa ovulação e essa postura de um ovo embrionado pelo estímulo de machos de outra espécie. Olha que curioso. Né? Então, o estímulo masculino é necessário, mas não a pentelhação do homem. Olha que interessante. Né? E durante muito tempo, né, tem uma autora que fala muito bem sobre isso, que é a professora Riane Eisler, que é uma economista californiana, e ela fala, né, de que a humanidade, durante muito tempo, esteve com essa noção, essa cultura de liderança feminina, das mulheres mesmo. Se for na Grécia, você vai ver, por exemplo, no Museu da Arte das Ilhas Cicládicas, você vê claramente o poder feminino representado nas estátuas. E as raras esculturas de homens são homens tocando flauta embaixo da árvore. Né? Então, houve esse período em que o ser humano era nômade, guiado pela sabedoria e sensibilidade das mulheres que conduziam o coletivo ao alimento. Daí surgiu a agricultura. E com o surgimento da agricultura, a necessidade de cuidar, de defender o solo agricultado. No minimamente, eu preciso esperar alguns meses até que aquilo que eu plantei possa ser colhido. E aí surgiram dois problemas. O problema de manter esse lugar defendido dos animais e, eventualmente, de outros grupos humanos, e aí a força masculina começou a ter valor. E um outro problema. Quando eu faço agricultura, eu produzo mais do que eu preciso. E aí começou a perspectiva da troca, da permuta, né? E aí começou o comércio. E, então, nessa perspectiva,
surgiu um outro panorama, onde o ser humano, principalmente, né, como Riane Eisler chama de androcrático, que é uma forma de governança regida pelos homens, por homens, do sexo masculino, movidos pela ambição, e fazem isso por meio da violência, principalmente a violência contra o próprio feminino, contra a própria sensibilidade e a sensibilidade e o feminino alheio, né? Existem estudos mostrando que antes das guerras, os futuros guerreiros, hoje, nos dias de hoje, né, os mercenários, aumenta fantasticamente o número de estupros. Né? O guerreiro, antes de ser guerreiro, precisa violentar a fêmea. Olha que coisa terrível. E nós, no cotidiano, nos habituamos, nós somos educados, homens e mulheres, a cultivar, a desenvolver o hemisfério esquerdo do cérebro. A razão, a lógica, a análise, a crítica, o julgamento. E com isso, nós institucionalizamos a separação. E hoje nós chegamos no cúmulo disso, né? Todos nós estamos aqui vivendo as enchentes, as queimadas, os incêndios. Está aí. É um fato. E esse fato decorre, em grande parte, da nossa atitude de separação, de desrespeito. Né? Há uma autora contemporânea chamada Joana Mense, que cunhou um termo que eu acho de rara beleza, que é: vivemos uma crise de eco-espiritualidade, de eco-sacralidade. As culturas originárias reconhecem Deus, reconhecem o sagrado em tudo, e por isso respeitam. Nós aprendemos a desqualificar, tudo virou coisa, tudo virou commodity. Professor, Então, oi, pois não. me permite interromper? Claro, por favor, Renato. E cada 5 palavras que o senhor fala dá tema para uma noite de bate-papo. E eu tenho 2 perguntas a lhe fazer, para a gente não se distanciar muito do teu início de conversa. Uma delas diz respeito à sua fala de que a humanidade hoje vive uma epidemia de doença mental, né? Pois não. E a gente percebe na sociedade o crescente número de diagnóstico de autismo, por exemplo. É Sim, um absurdo. Hoje me parece que cada 10 crianças que a gente conhece, 7 uma são é... diagnosticadas como autistas, né? Além das crises de ansiedade, de depressão, enfim. Esse número elevado de autismo, o senhor atribui a mudança de se diagnosticar, então se afinou esse diagnóstico e por isso ele cresceu tanto, ou é porque realmente o quadro mundial hoje tem produzido os seres com essa patologia já vindo desde cedo com eles? Qual que é a sua visão disso? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda é que o senhor também falou sobre os sonhos, né? E sobre, inclusive, o poder que os sonhos têm, mas eu vejo que nós utilizamos muito mal os nossos sonhos, né? Eu acho que é um grande defeito nosso é não utilizar a força e o poder que o sonho tem. E aí gostaria de saber se o senhor tem uma diretriz, se o senhor, né, tem Bom, uma guia para esse mau uso nosso do sonho. tá bom, Renato, super obrigado. Então, primeiro,
Não sei se todos vão concordar, mas nós aprendemos a amar Deus sobre todas as coisas nos primeiros anos de vida, visceralmente, aprendendo a amar nossos pais. Então, existe um estudo chamado aconselhamento, na verdade, um corpo terapêutico chamado aconselhamento biográfico, onde os ritmos da vida, né, das leis vitais, são estudados. E o primeiro setênio, os primeiros 7 anos de vida, são fundamentais na vida. Quando a gente faz um aconselhamento biográfico, a gente encontra uma pessoa que teve um primeiro setênio muito desafiador, né? E eu trabalhei na FEBEM, e, né, hoje chamada Instituição Casa, mas era a FEBEM que acolhia as crianças de 0 a 7 anos. E muitas vezes, infelizmente, eu examinava uma criança que estava clinicamente bem. Quer dizer, ela estava lá na enfermaria, tinha passado por, sei lá, uma bronquite, uma diarreia, mas já estava em fase de recuperação, e eu examinava, os parâmetros vitais estavam de acordo. Eu virava as costas, ia para o bercinho seguinte, a enfermeira batia nas minhas costas e falava: doutor, o senhor pode voltar aqui? E aquela criança que eu tinha acabado de examinar tinha partido. Então, muitos de nós não conseguimos sobreviver. Eu uso uma metáfora, né? Que é assim: todos nós passamos por um naufrágio numa noite escura no mar bravio, e nessa situação desesperadora, no meio daquele turbilhão, algo que flutua esbarra na gente, e a gente grudando nessa estrutura flutuante, vamos atravessando a noite e chegamos a um dia ensolarado, um mar tranquilo, os pés na areia, ainda dentro do mar, grudados no barril. Ter grudado nesse barril virou tão sinônimo de sobrevivência que a gente passa a vida grudado no barril. A gente sai da praia grudado no barril, toma banho grudado no barril, dorme grudado no barril, vai na festa grudado no barril, vai trabalhar, não solta desse barril, em hipótese alguma, porque temos a ilusão de que se a gente soltar esse barril, morremos afogados, apesar de estarmos em terra firme. Então, essa ilusão que não sei se é essa ilusão, esse comportamento que um dia nos salvou, literalmente nos salvou. Por exemplo, a gente percebeu que a nossa família, sei lá, valorizava muito o intelecto. Então, começamos a ler gibis, começamos a ser bons alunos, né? E em detrimento da nossa natureza, por exemplo, mais feliz, mais alegre, mais descontraída, mais conectada com a natureza, né? Então, esse barril que um dia foi agarrado, muitas vezes vai nos adoecendo ao longo da vida. Pensando, estou falando isso na trajetória de uma pessoa, né? Por quê? Porque nessa fase do primeiro setênio, ela não teve a oportunidade de aprender visceralmente a amar Deus sobre todas as coisas. Porque, circunstancialmente, as relações familiares não facilitaram isso. Então, essa desconfiança, né? Essa incapacidade de fiar com Deus, de ser um melhor instrumento de vossa paz a cada dia, como dizia Francisco, nos adoece. E a doença é um convite para que a gente possa realmente se tornar melhor instrumento da vossa paz. Então, historicamente, né, o ser humano se defendia das feras, enfim, dos fatores naturais, e para isso ele construiu muralhas. Daí, por baixo das muralhas, começaram a entrar os ratos, né? Aliás, os egípcios domesticaram os gatos exatamente porque eles precisavam de alguém
que controlasse os ratos para que o tesouro egípcio, que eram os cereais, pudesse ser estocado. Daí, as muralhas já não eram suficientes para controlar os ratos. Depois, ok, surgiram os gatos, surgiram os venenos, daí surgiram os micróbios. E demorou para surgir soluções para lidar com os micróbios, como, por exemplo, os antibióticos, os venenos, etc. Mas vocês estão vendo que assim, é alguma coisa que vai entrando na gente. E hoje, né, a gente está vivendo uma sociedade que não é mais institucional, né? Muitos de nós aqui nessa sala nascemos numa sociedade institucional, onde o governo, as instituições garantiam a segurança, né? Então, se eu tinha um problema de justiça, eu ia no fórum. Se eu tinha um problema de saúde, eu ia no hospital. Se eu tinha um problema, né, de saúde, principalmente de saúde física, né? Se eu tinha um problema, sei lá, de aprendizado, o local era a escola, né? E havia a instituição familiar. Então, quando eu tinha medo, eu recorria à autoridade, né? Hoje, nós vivemos um mundo onde o outro está tão distante que eu preciso ser um mercenário de mim mesmo, né? Isso é muito bem descrito num livro contemporâneo que chama Reinventando Organizações, em que o autor, que é um discípulo de Ken Wilber, mostra como as organizações hoje, principalmente, tem vários tipos de organizações, né? Como, por exemplo, essas das estruturas criminosas que não tem conversa, né? Se você não fez aquilo que tinha se comprometido a fazer, você é simplesmente eliminado, né? Então, tem esse modelo organizacional. Mas tem esse modelo meritocrático, né? Em que você acaba sendo reconhecido pela performance e não por aquilo que você é. Isso hoje, né? Hoje tem aí até a apologia dos famosos, né? Bem um famoso, não sei, mas, né? E isso tem uma relação direta com essa ansiedade, depressão, né? Assim, o, o, o mais sutil do ser está ameaçado. Não tem mais a instituição familiar, não tem mais a instituição governamental, a instituição hospitalar. Só tem uma possibilidade: eu encontrar o meu centro. Em última instância, eu encontrar Deus. E o autista, num certo sentido, é aquele que tem uma conexão muito diferente do que a sociedade aceita, com alguma instância no interior dele. Então, ele vive diferente. Então, hoje, né, o coletivo está muito desfacelado. É interessante que pessoas sábias, como, por exemplo, Edgar Morin, que é um dos pais da transdisciplinaridade, uma atitude acadêmica fantástica, tá? Talvez um dia vale a pena a gente falar aqui só sobre transdisciplinaridade. E Edgar Morin, que hoje está no auge dos seus 103, 104 anos, diz que a solução da humanidade são ilhas de fraternidade. Talvez haja alguma semelhança com Mais Atitude, né? Que é um
busca ser uma ilha de fraternidade. E é nessa ilha de fraternidade que talvez eu tenha a possibilidade de me reunir e não me esfacelar. As pessoas hoje estão assim, está tão difícil encontrar esse centro que elas procuram se diferenciar, por exemplo, diferenciando a pele, né? Fazendo tatuagens, usando roupas diferentes. Porque, assim, não tem eixo, não tem centro. Então, vamos para o sonho, né? O que nos reúne, o que nos devolve ao Éden, é a nossa função cerebral direita, a nossa capacidade de contemplar, de estar no tempo. Lembra que a gente começou a nossa conversa falando sobre o tempo, sobre a invenção do templo pelo ser humano. E, então, saber contemplar é fundamental. A criança sabe contemplar, mas a educação atrofia a capacidade contemplativa e sobreestimula a capacidade intelectiva. Então, a educação nos despedaça. Hoje eu tenho trabalhado fortemente nisso, no tema da educação ambiental, né? E a Cibele, por exemplo, lembra muitos anos atrás, não posso falar, mas muitos anos atrás, de quando a gente preconizava a meditação como instrumento de sustentabilidade organizacional. Porque quando eu medito, eu ativo o hemisfério cerebral direito e recupero a minha capacidade de me conectar com o todo, com a fonte, com Deus. Em terminologia moderna, com o campo de Higgs. Acho que alguns de vocês devem lembrar que em 2012 foi evidenciado o bóson de Higgs. E o que é o bóson de Higgs? É uma matéria luminosa. É uma matéria que é a síntese da luz e da matéria que o Einstein descreveu no E, energia, igual a mc ao quadrado, matéria constante c ao quadrado. Então, esse binômio é uma dimensão da realidade. Mas existe uma outra dimensão da realidade, onde existe uma matéria que é, ao mesmo tempo, luz e partícula, o bóson de Higgs. E esses bósons de Higgs são os tijolinhos da maquete do mundo perfeito. São chamados de partículas de Deus, é isso? E olha que interessante, e esse nome foi dado por 3.000 cientistas. 3.000 cientistas liderados por uma mulher italiana, uma mama, né? E eles acordaram em chamar essa partícula de partícula de Deus, de partícula da criação. E tudo indica que o corpo ressuscitado de Cristo era feito de bósons. Não sei se dá para ver, acho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Estão vendo lá atrás, aqui, ó, esse quadro, mas acho que não dá para ver o quadro, está muito escuro lá. É meio laranja, mas não dá para ver. Esse quadro é a face do Cristo ressuscitado, pintado por Grunewald, que está até hoje num museu em Colmar, na França, ali perto de Estrasburgo. E esse autor, esse pintor chamado Grunewald, pintou esse altar. Isso era um altar que ficava numa igreja, numa época de epidemia. E pasmem, as pessoas contemplavam esse altar e se curavam. É por acaso que eu tenho essa reprodução aqui no meu consultório. Então,
é fundamental, em particular nos dias de hoje, sempre foi, mas em particular nos dias de hoje, que nós nos reconectemos com esse plano imanente que tudo governa, né? E saiamos dessa ilusão do ego que tudo sabe, né? Desse orgulho, né? Porque isso nos adoece e acaba com o planeta, só por isso. E aí entra o sonho. O sonho é um material que provém quase que cristalinamente dessa fonte, diariamente. Todo dia nós sonhamos. Alguns de nós lembramos, outros não lembram, mas todo dia nós sonhamos. E esse sonho traz em forma simbólica, né, aquilo que a gente precisa fazer. Nós, na nossa cultura ocidental, arrogante, onipotente, que sabe tudo, etc., que desqualifica tudo, desqualificamos o sonho também. Põe tudo no lixo. Mas as culturas tradicionais, inclusive no Brasil, aquelas mesmas que foram dizimadas pelos colonizadores, né, hoje ainda não começam o seu dia de atividades sem escutar os sonhos de cada um dos membros da tribo, reconhecendo que ali está a guiança sagrada para um dia sagrado. E nós podemos fazer isso, né? Desde que, em primeiro lugar, cuidemos de... Né? Estão vendo aqueles... tá vendo esse monte de caderninho aqui, ó? Né? Deve ter mais de 50 cadernos ali. São 40 e poucos anos de sonhos anotados. E por quê? Porque o sonho guia o meu dia. Mais do que guia o meu dia, guia a minha existência. O que eu tenho que fazer mesmo? Como eu posso ser a cada dia um melhor instrumento da vossa paz? E aí tem várias maneiras, né? A mente intelectiva, por exemplo, pós-freudiana, resolveu interpretar o sonho. Ok, é um caminho, não nego. Mas existe uma maneira muito mais direta de olhar para o sonho, que é a maneira fenomenológica. A maneira onde eu olho para o sonho como ele é. Né? Um charuto é só um charuto. Né? Um charuto interpretado psicanaliticamente pode ser um símbolo fálico. Mas um charuto pode ser só um charuto. E quando eu olho para os sonhos com esse olhar contemplativo, fenomenológico, o sonho é muito claro. Como dizia lá o juiz, as regras são claras. O sonho é muito claro. E além desse caminho, digamos assim, do olhar fenomenológico, eu posso voltar à Grécia e e olhar para o sonho com os recursos dramáticos, né? Representando cada um dos elementos presentes no sonho. E isso frequentemente me leva a soluções inacreditáveis, né? Soluções sistêmicas, muito incríveis e muito eficazes. A gente vê os sistemas familiares, por exemplo, sendo transformados por um sonho que foi trabalhado dramaticamente. Isso a gente faz regularmente, faço aqui, parece um tapete, mas não é, isso daqui é uma cerâmica aqui no chão, é um campo onde eu faço as dramatizações dos sonhos. Não só aqui, mas né, a gente também faz periodicamente esse trabalho, oferece numa cidade termal, que é Águas de Lindóia, onde então daí a gente reproduz o passo a passo do processo grego, né, da medicina grega, né, com banho termal, meditação na água, que é bem diferente de meditação no ser, o trabalho com os sonhos, né,
E, e é incrível, né, os resultados que decorrem. Tem algumas pessoas aqui na plateia que já passaram por essa experiência. Se alguém quiser dar algum depoimento, fique à vontade. Mas, além de. Então, deixa eu só falar. Então, falei do olhar fenomenológico, do olhar dramático, e também existe a possibilidade de você extrair do sonho uma postura física, um movimento físico, que frequentemente é muito salutogênico. E acho que só para terminar essa provocação inicial, nós precisamos distinguir o que é um impulso salutogênico de um impulso patogênico. A nossa sociedade está habituada a lidar com as doenças numa lógica patogênica do contra. Se eu for ver, toda a medicina é uma medicina, toda a medicina convencional, ela é pautada em gestos curativos de morte, né? Antibiótico, antivida, antitérmico, anticalor, antidor, analgésico. É tudo do contra. As medicinas tradicionais, por serem vitalistas, procuram estimular a vida para uma condição melhor. E isso é um olhar salutogênico. Só que na nossa cultura, não é incomum a pessoa que se abre para uma experiência salutogênica se assustar e querer voltar para trás, né? A gente não percebe, mas muitas vezes as nossas doenças são barris e um dia nós abraçamos. Recentemente estava acompanhando uma pessoa com câncer que estava muito empolgada para se curar do câncer, indo a várias oportunidades diversas, né? Cirurgias espirituais e tudo mais. E um belo dia eu fiz um procedimento salutogênico que, por meio de determinados, enfim, toques corporais, você possibilita que o ser verdejante venha à tona. A gente está habituado a ser movido pelo nosso ser amarelado, amarelado pela conserva cultural. Então, essa pessoa, após esse procedimento, realizado aqui, nessa sala, veio toda aquela força verdejante e ela teve a consciência de como o câncer dela estava ligado à relação conjugal dela. Por um instante, ela ficou feliz por ter essa consciência. No instante seguinte, ela olhou nos meus olhos e falou: eu prefiro morrer do que mexer no meu casamento. Então, quantas vezes na nossa trajetória, na nossa busca de saúde, nós optamos pela doença velha conhecida do que nos lançarmos às possibilidades do nosso ser mais genuíno, mais verdejante. E com isso eu fico aguardando as perguntas de vocês. Bom, a sala está aberta para qualquer um que queira conversar com o professor, mas eu já me antecipo e lhe pergunto, professor. Aí eu já vou passar para a Inês, mas eu lhe pergunto se um sonho, num exercício, numa dinâmica dessa sua, um sonho premonitivo também se manifesta? Então, olha que interessante. Você está evocando o conceito de sincronicidade, que é uma palavra que a gente usa, às vezes até de maneira leviana, mas eu não sei se todos sabem, o conceito de sincronicidade demorou 9 meses para ser concebido em cartas trocadas entre Pauli, um dos pais da física quântica, e Jung. E o conceito de sincronicidade diz respeito a essa possibilidade de você penetrar a eternidade. Você sai do claustro
temporal, passado e futuro, e entra no presente. Por isso que a contemplação só se dá no presente. Então, o primeiro passo do treino da contemplação é aprender a se trazer para o presente. Então, voltando a essa questão que você traz, o- o- como é que eu posso dizer? Há uma necessidade de, por meio do sonho, você sai do ordinário, do espaço ordinário. Você entra numa outra dimensão. Nessa dimensão, que não tem passado nem futuro, você acessa um fato, uma situação, que, porventura, na hora que você volta para o plano do presente, do passado e do futuro, você reconhece que ela poderá acontecer. Então, isso é o sonho premonitório. Agora, premonitório, assim, se você quer dar essa conotação premonitória ou não, não faz diferença, porque ele é revelador de você mesmo, independente da premonição. Por exemplo, para quem quiser, porque eu também fico. De repente a gente fala tudo isso, daí fala, bom, e agora? O que eu faço com o meu sonho? Então, minimamente, eu devo anotar o sonho assim que acordar. Por exemplo, o meu caderno de sonho fica em frente ao meu vaso sanitário. Eu acordo, vou lá fazer xixi e já anoto o sonho, para não correr risco. Né? Pronto. Muitas vezes, no simples gesto de anotar, já caem umas fichas. Mas tudo bem, eu fecho o caderno. À noite, eu leio o sonho que eu anotei de manhã. Então, ao ler esse sonho, eu inspiro a minha noite para talvez ter algum desdobramento do sonho da manhã. Então, esse é um jeito meu comigo mesmo. Agora, que é muito mais rico trabalhar o sonho num contexto grupal, não há dúvida nenhuma. Quem tiver essa oportunidade, sugiro. Ok, nós temos a Inês e logo depois a Cibele para falar contigo. Inês, por favor. Eu gostaria de colocar alguns elementos. Como é que você falou? Que a gente segura que a gente Barril. segure no barril. Isso. Aí você falou do nosso lado verdejante Isso. e você comentou da mulher que preferia morrer com relação ao casamento. Isso, do que Eu, se desfazer do casamento. ah, eu penso muito que o homem sofre muito por não perdoar, por não entender, né? Talvez esse barril seja isso. Você muitas vezes se agarra em algo e você não solta. E a gente esquece que cada um de nós coloca aquilo que nós somos interiormente, que muitas das ações não são contra você, né? A pessoa faz e afeta. E isso a gente faz no nosso cotidiano, às vezes com quem mais a gente ama é você pega uma coisa com um pouco mais agressividade e nem é aquilo lá, você está com a cabeça longe, é aquilo, né? Então, Isso. o homem, ele toma muito as dores para ele. É porque ele não faz esse exercício real de soltar, de compreender, de entender realmente que a gente está manifestando aquilo que está dentro. Você, o seu, eu, o meu, Renato. E a gente Sim. acaba criando uma dependência e uma confusão, e isso vai reverberando, como a gente falou lá no início, da natureza. E aí fica difícil, cada vez mais complicado. Então, assim, quando eu penso na educação, e isso aí eu fechei, né? É isso, e a gente talvez precise retroceder, como você falou, e a gente vem ouvindo, que vamos pôr numa escola normal, tem que ter meditação, tem que ter a prática, né, de você mexer na terra, mexer numa planta, de você brincar, Isso. de você ouvir,
de você ter a liberdade de falar. E isso tudo que seria bom foram tirados. Até na nossa época, eu falo educação moral e cívica, era bom, porque trazia um pouco à luz do que era a sociedade, do que estavam fazendo, quais os nossos direitos, quais os nossos deveres. Então, isso tudo foi tirando, e hoje ficou, como você falou, ficou muito complicado, né? Porque essa vibração, ela foi tomando conta, né? Então, eu queria, assim, se eu estou certa nesse raciocínio esqueci outra vez, Barril. do barril. Veja, E essa coisa de que nós fazemos não contra o outro, mas a gente manifesta aquilo que está, e de repente o outro é aquela ferramenta para a gente acordar sobre nós mesmos. sem dúvida. Então, Inês, concordo com o que você está falando, é isso mesmo. E, assim, o perdão, né, a palavra perdão é perdoar, né, o prefixo per é muito, né? Então, peróxido é mais que óxido. Perfeito é mais que feito. Perdoar é mais do que doar. E é uma situação que só pode acontecer no plano imanente, né? Assim, eu não vou conseguir perdoar quem matou meu filho, né? No nível humano. Mas, quem sabe, no nível do meu espírito e no nível do espírito desse personagem, lembrando lá do personagem né, do detento que confessou para mim, eu não sei quem fez aquilo, né? Aí a gente começa a ter alguma perspectiva. Tem um texto muito interessante do Sergei Prokofiev, é enfim, um antropósofo moderno, que escreve sobre perdão. E quem gostar do tema, eu acho que é um tema. É um livro chato, é um livro meio difícil de ler, mas muito interessante porque ele faz correlações muito profundas, né, que vão muito além da van filosofia, entendeu? Então, concordo com você. Só queria dizer que o barril é um gesto de sobrevivência, né? Muitas vezes não é uma crença, as crenças vêm depois, né? O barril, ele não é uma metáfora. Apesar da historinha ser uma metáfora, a criança que sobreviveu, ela criou uma estrutura de sobrevivência. E muitas vezes ela não tem a menor noção de ter feito isso, porque é numa instância muito é, inconsciente, né? Então, a noção de barril tem muito a ver com esse momento muito primevo, muito primitivo, em que a criança lança mão, quase inconscientemente, de um recurso para sobreviver. Hoje mesmo, eu atendi de manhã uma moça que era filha caçula de uma fraternidade rural, etc. E hoje, na conversa comigo, ela percebeu que ela abraçou, ela agarrou essa estratégia de ser a boazinha, a que ia bem na escola, a que se destacava dos irmãos, porque fazia isso. E ela assim, teve uma vida muito bem sucedida, etc, tal. Porque, veja, os barris não são necessariamente negativos. Eles podem ser supervalorizados, por exemplo, pelo mundo organizacional, entendeu? E você vai se dar muito bem, você vai ter sucesso usando o barril. Só que talvez você esteja amputando uma instância da sua expressão vital que você não está se dando conta e só vai se dar conta na hora que vier o câncer, na hora que vier, sei lá, a separação, o luto, etc. Obrigado,
Eu que Tá bom. agradeço a sua pergunta. Obrigado, Inês. Obrigado. Obrigada. Sibeli, Fernando, eu não estou achando o lugar da mãozinha, só para ficar que eu não estou achando, porque no fim da história eu quero, sou daquelas que participou lá de Águas de Lindóia, eu queria só compartilhar quem é que, para Então, me inspirar quem quiser, só isso. Não só eu, tem outras pessoas aqui, mas quem é que está que dá o falando? É a convite. Loli? Hã? É a Loli que está falando, é isso? Eu não sei, no meu não tem mãozinha hoje. Não, tá bom. Fica tranquila, depois Tá assim bom. para você. Perfeito, perfeito. Sibeli, antes de você falar com o professor, fala para mim o que que é essa planta atrás de você aí? É natural essa planta? É natural, é Coisa mais maravilhoso. linda. Eu tenho duas, tem outra na sala também. Meus vizinhos dizem que ela vai tomar conta da casa e comer a gente, porque ela tá enorme, não tenho coragem de cortar, então ela vai crescendo, vai crescendo. Acho que vai tomar conta da casa mesmo. É uma E- jiboia. Vai ver que ela vai comer a gente mas mesmo. ela não está encostada na parede, né? Ela está Ela tá crescendo. encostada. Ela tá encostada na parede. É. Ah, porque tem uns quadros atrás, não tem? E ela está passando Na por cima verdade, dos ela tá em quadros. cima dos quadros. Eu preciso arrumar, né, para que Ah, ela dê espaço para os quadros. Mas eu precisei mudar ela de lugar, então eu ainda preciso arrumar. tá Mas bom, mas está linda, está linda. Tá obrigada. bom. Eu adoro ela também. A minha pergunta é simples, Fernando. Eu ouvi você dizer, né, de tratar o sonho sistemicamente, fenomenologicamente. Primeiro tenho uma surpresa para você. Eu que nunca conseguia lembrar dos meus sonhos, ultimamente tenho me lembrado dos meus sonhos e tem sido muito interessante, né? E eu tenho anotado, não consigo anotar tudo porque eles, bom, enfim, não importa. Mas você pode dar um pouco mais de elemento para gente do que significa contemplar o sonho fenomenologicamente, né? Enquanto eu não tenho a possibilidade de tratar sistemicamente no grupo, no meu dia a dia, como é que eu posso usar esse caminho que você está dizendo para olhar para os meus sonhos e ter algum insight através deles? então, é basicamente olhar para aquilo que está lá, né? Uma dica é você reconhecer que tudo que está no seu sonho é seu, né? Hum. Por incrível que pareça, não é da vizinha, é seu. Então, você pode, assim, se tem, por exemplo, uma mulher no seu sonho, é um aspecto do seu feminino que está, né, tá sendo manifesto no sonho. Se tem um homem no seu sonho, tá? Mesmo que esse homem seja o seu, sei lá, seu pai, um marido, irmão, né? Você reconhece, então, o seu aspecto paterno em si. E quando você, enfim, reconhece todos esses ingredientes como sendo eles mesmos, frequentemente surge um significado. Você reconhece, assim, é quase como se fosse a colagem de palavras que vão formar uma frase. Que é um pouco o que a gente faz quando representa, porque, né, você pega, por exemplo, outro dia mesmo, né, num trabalho aqui, tinha uma mangueira no sonho, né? Tinha uma mangueira volumosa e uma palmeira que tinha sido cortada, né? Isso foi representado. Daí, pela maneira, pela arquitetura como essa representação vai se dando, né? Rapidamente se identificou que essa palmeira que tinha sido cortada se referia a um irmão que tinha morrido, né? Mas a mangueira que fazia sombra na palmeira se converteu na ancestralidade da pessoa que sonhava. Entende? Então, você entende que não é uma interpretação,
é uma evidenciação por meio da arquitetura. É difícil falar isso, né? Precisa, né, saber um pouco, pelo menos ter tido alguma experiência de constelação, para entender como que a constelação é um fenômeno arquitetônico, e dependendo de onde os representantes estão, você começa a ter dicas de se eles são mais ligados à figura paterna, figura materna, irmãos, etc. Tal. E essa organização arquitetônica vai fazendo a transformação na eternidade. E os sentimentos? Porque eu posso, né, juntar os meus cérebros aqui e ver a questão da constelação, porque eu conheço um pouco, e ter uma ideia, né? Então isso já me dá muita luz do que eu fazer com os sonhos, já que agora eu tô lembrando deles. Mas aí tem sentimento, né? Tem um monte de sentimento que não tem imagem, Então, em relação aos personagens, em relação ao que está acontecendo. aí a gente precisa saber se a gente, na dramatização, vai seguir o caminho do psicodrama, que é um caminho da dimensão mental, ou se a gente vai usar o caminho das leis sistêmicas, né, e das ferramentas sistêmicas num formato de constelação sistêmica. Então, essa discriminação a priori é muito importante. Por quê? Eu não sei, né, não sei bem, né, se você está sendo... Porque sentimentos são apanágios da vitalidade e emoções são apanágios da dimensão mental. Então, já começa esse discernimento. Estamos diante de um sentimento ou de uma emoção? Por quê? A emoção, ela é invariavelmente projetiva. Então, você vai lidar com os recursos do psicodrama, revelando as projeções que essa pessoa está trazendo simbolicamente no seu sonho, né? Então, por exemplo, você fala, não, eu sonho que meu pai me detesta, bem grosseiramente. Então, alguém vai representar o seu pai, alguém vai te representar, e na hora, diferente da constelação, que o seu representante vai viver todo o processo, no caso dessa situação, você vai ser representante de si mesma, se colocar diante desse pai, fazer, por exemplo, uma pergunta: você me odeia, né? E daí quem vai responder essa pergunta? Você mesma invertendo o papel com o representante do pai, né? Então, isso revela as suas projeções. Então, são níveis diferentes. Então, tem o nível vital, nível mental e o nível supramental. Então, se eu sentir medo, por exemplo, ou raiva, eu posso separar isso, ou talvez transformar isso também num elemento para entender o que ele está me dizendo, se eu quiser Sim. olhar sistemicamente Um também. jeito que você pode fazer em domicílio é usar objetos de representação. Já fiz isso, principalmente na pandemia, eu fazia muito isso, né? A pessoa pegava lá bibelôs, sei lá, pedrinhas, etc. e tal, e Papelzinho. Eu uso papelzinho mesmo. papelzinho, sei lá, qualquer coisa, aí você monta ali e muitas vezes isso ajuda a revelar o que o sonho está trazendo. Entendi. Ok. Obrigada. Obrigado, bom te ver. Um monte de coisas para agradecer só. Obrigada, bom te ver também. Obrigado, Sibeli. Loli, Obrigada. por favor. Só abrir teu microfone. Está fechado. Toca a tela, Loli, que ele aparece. Não, toca a tela, daí lá embaixo vai aparecer. Por exemplo, a minha tela, eu não estou vendo nada agora, mas se eu tocar, daí Não, aparece. é que eu tinha mudado, a minha tela ficou tão mudada que eu não estava achando, estava atrás das fotografias. Nossa, foi rápido, não tinha intenção assim. Bom, é,
Eu estou muito feliz de estar aqui, né? Dá a impressão que eu caí de paraquedas, mas eu já participei da outra vez e hoje ficou mais claro para mim essa participação. Mas, assim, eu só queria colocar, eu me sinto muito privilegiada, porque eu já participei 3 vezes, né, Fernando, lá de Águas de Lindóia. E foi interessante que foi num crescente, né? A primeira vez. Eu sei que a partir do terceira vez que eu fui, as coisas começaram, que nem um quebra-cabeça, as coisas começaram a se ajustar. Eu não sei qual a palavra que eu poderia usar, mas eu sinto que é como se internamente o que estava disperso se juntou. Então, eu estou colocando assim, cada um, né? Cada um está num momento, mas se alguém tiver a possibilidade, além de ser uma estadia muito legal, né? Tomar, participar de águas termais é maravilhoso, mas participar desse evento, né? Dessa coisa que é promovida pelo Fernando lá, eu acho que vale a pena, eu acho que faz um marco na vida da gente. E eu só estou colocando, se alguém tiver a possibilidade, faça, e se não tiver, faça como a gente vai fazer numa viagem, vai juntando recursos para um momento poder fazer. Vocês vão, acho que vai ser uma coisa muito legal. Era isso que eu queria colocar. Obrigado, Lodi. Muito bom, Loli, ouvir teu testemunho. Eu ainda não consegui me encaixar nas datas do professor, mas eu estou louco para fazer uma imersão dessa com ele. Logo, logo vai dar certo. Denis ou Cláudia, eu não sei qual dos dois aí que levantou as mãos. Você? Eu vou pedir um favor para você, Denis. Você conversa com o professor e aproveita que já é o último e já faz o agradecimento a ele em nome do nosso grupo. E aí depois, professor, que o senhor conversar com ele, o senhor faz o encerramento da forma que melhor lhe convier. Por favor, Denis. Obrigado, Renato. Eu já estava pensando justamente nisso que você falou. Já aproveitando que estamos chegando ao final, agradecer aí ao professor Fernando. Da outra vez eu também tive a oportunidade de ouvi-lo, de aprender, e hoje está sendo, né, um aprendizado muito grande, onde eu vejo que nós, num mundo muito material, temos uma dificuldade muito grande de acessar o abstrato, de acessar o que está mais profundo, que está além dessa matéria física. Enxergar isso, ter uma clara evidência disso, é um exercício que todos nós deveríamos fazer e deveríamos aprofundar para ter mais clareza de nós mesmos. Inclusive, partindo disso, né, agradecendo aí pelo nosso instituto, por Mais Atitude, pela Egrégora Gratitude, por essa oportunidade de o senhor estar aqui e compartilhar esse conhecimento conosco, que muitos de nós aqui gostamos de nos conhecer cada vez mais para nos tornarmos pessoas melhores e, com certeza, todas essas informações acrescentarem muito. E aí, nessa linha de raciocínio do próprio materialista, quanto do próprio mundo material como abstrato, o senhor mesmo trouxe que muitas pessoas acabam não lembrando dos sonhos, né? Todo mundo sonha todos os dias, mas muitas das pessoas não lembram dos sonhos. Pergunta que eu tenho é justamente essa. Primeiro, o porquê não lembra dos sonhos? E segundo, qual a dica que o senhor traz para que, a partir de hoje, pessoas que não conseguem lembrar dos sonhos tenham mais oportunidades de lembrar dos sonhos e fazer as anotações logo quando vai para o trono de manhã. É isso. Veja, lembrar do sonho é uma atividade vital. Então, quanto mais a minha atividade mental está predominando, menor a chance de que o impulso vital do sono e do sonho possa acontecer. Por isso que as pessoas que
procuram tratamento homeopático clássico, que é aquele tratamento de medicamento único e tal, uma das primeiras coisas que elas vão observar é que o sono se torna mais reparador, né? E ela não acorda mais durante a noite, aspas, para fazer xixi, ninguém precisa acordar à noite para fazer xixi. O sono devia ser contínuo, né? Do momento que eu deitei para dormir até o momento que eu levantei de manhã para acordar e ir para o dia. Se o sono é reparador, se o sono tem qualidade, ele possibilita não só o sonho, mas como facilita a lembrança do sonho. Então é muito comum, né? Não sei quantos aqui na nossa noite aqui tiveram oportunidade de fazer um tratamento homeopático de fundo, mas quem teve sabe bem do que eu estou falando, né? Então essa possibilidade de sonhar se concretiza principalmente sob estímulo homeopático, né? E daí tudo isso que a gente já falou, o trabalho que você pode fazer e tal. Mas eu já tive, inclusive, oportunidade de acompanhar pessoas que tiveram um processo onírico, né? Elas trouxeram na consulta homeopática uma dificuldade de vida, né? Tomaram o medicamento, sonharam com aquela situação social, por exemplo, e os sonhos, por isso que eu falo que é interessante você ler o sonho anotado de manhã antes de dormir, porque não raras vezes os sonhos criam uma sequência terapêutica, né? Que vai te ajudando a ter consciência do processo. Não sei se respondi. Ok, entendi. O porquê é porque não tem o sono reparador e a dica é que o E, tratamento homeopático é que é, ou, desenvolve, né, essa... ou fazer algo que você... Porque, assim, o que corrói qualidade de sono é mente preocupada, é uma mente hiperativa. Então, por exemplo, quero melhorar a qualidade do meu sono, faço escaldapé bem quente antes de dormir, né? Tomo banho quente antes de dormir, tomo um chá quente antes de dormir. Quer dizer, eu trago todo o calor para baixo, né? Deixo a mente esfriar, porque muitas vezes a gente vai para a cama e não deixa a mente esfriar, e daí não tem sono reparador. Muito bom. Gratidão, Denis, pela participação. Bom, professor, mais uma vez, o senhor nos dá um presente trazendo um cabedal de conhecimento fantástico. Recomendo que quem ainda não segue o professor nas mídias sociais passe a segui-lo, porque ele está sempre alimentando com novas informações, ampliando os nossos conhecimentos. Professor, por favor, me passe até amanhã os seus próximos eventos, divulgação dos seus É, cursos. eu vou te passar basicamente os detalhes, né, desse programa termal que vai acontecer de 16, não, de 14 a 20 de março, né, com duas possibilidades. Se alguém quiser ficar só o final de semana, pode. Se alguém quiser ficar só a semana, né, de segunda a quinta, pode. E também pode fazer tudo, né? Enfim. Então, também, quem quiser pode entrar em contato comigo, né? Posso deixar aqui meu telefone, não tem problema. Agora, uma coisa que eu acho que era legal divulgar aqui, Renato, que pode ser que tenham pessoas interessadas, pela primeira vez, um hospital brasileiro, que é o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, está oferecendo um curso de pós-graduação em saúde integrativa numa vertente transdisciplinar, e esse ano, fortes possibilidades
da gente ter um ambulatório integrativo transdisciplinar funcionando no Hospital Oswaldo Cruz, né? Ainda não está funcionando, né? Mas será um campo de experiência, né? Um campo de aprendizado para os alunos da pós-graduação em saúde integrativa transdisciplinar no oferecido pelo Hospital Oswaldo Cruz. Isso é uma coisa bem diferente. Então, estou aproveitando aqui a oportunidade. Quem quiser mais detalhes também pode me ligar. Vou deixar aqui, né, o meu contato, porque, enfim, acho que é mais fácil. Eu não tenho secretária, né, tudo é comigo mesmo, então não tem. Então, é 11 9 9624 2028. Repetindo, 11 99624 2028. Também é o WhatsApp. o WhatsApp, né? É o mesmo do WhatsApp. Isso. Eu Então, se vou, alguém quiser mandar uma mensagem, pode também, não tem vou problema. oficializar ele lá no grupo, porque, para você ter uma ideia, esse grupo tem mais de 200 membros, né? É que, como é uma reunião recorrente, a média que entra, hoje você chegou a ter 39 pessoas na sala, né? Sim. Depois vai ficando um pouco mais tarde, vai diminuindo o número, enfim. Mas não quero que isso chegue apenas nas pessoas que estão aqui agora, né? Então, a gente colocando no grupo, a nossa reunião é gravada, então todos aqueles que têm interesse pelo tema, né, pedem o link, a gente manda o link. Aliás, vou mandar, né, para você tanto o chat com as manifestações aí de carinho de todos e o link também da gravação, caso, né, você queira compartilhar até com algum aluno, algum amigo, enfim. Então, eu, só para encerrar, eu ia te perguntar isso no particular, mas de repente eu perguntando aqui pode servir para mais pessoas. Você atende hoje, por exemplo, eu sou diabético tipo 2 e eu gostaria de ver se a homeopatia tem alternativas para isso. Você me atenderia? Você atende Atendo. no teu Atendo consultório? aqui, ó. Esse é meu consultório. Ah, Eu atendo aqui e sim, a homeopatia. Bom, o trabalho que a gente fez em São Mateus, tinham muitos diabéticos tipo 2, né? A gente fez um trabalho, um ensaio clínico no bairro de São Mateus, com 140 idosos, onde a única intervenção foi ensinar com precisão essas pessoas a meditar. Em cerca de 3 meses, 70% dessas pessoas se curaram da maioria das suas doenças crônicas: hipertensão, diabetes, obesidade, depressão, insônia e tantas outras. Então, sim, né? eu lhe A gente procuro no particular e agendamos para estar aí contigo, com tá certeza. bom. É um prazer, Renan. É um Hum. prazer. Deixa eu abrir aqui a galeria para todo mundo se ver. Queria só fazer a pergunta que alguém fez aqui, que alguém perguntou como é que é o nome do quadro esse que você diz que é o rosto de Cristo depois da ressurreição. Eu também queria saber. É um altar que fica em Colmar, numa cidade francesa, e o autor é Grunewald, Grunewald, Grunewald. E se puser no Google, aparece. Inclusive, aparece essa imagem, ela é disponível no Google. Mas não é a única. Por exemplo, o Cristo representado na Gruta de Patmos, onde São João recebeu o Apocalipse, também é um Cristo representado com olhos flamejantes. Tem umas chaminhas saindo do olho. Então, essa noção de matéria luminosa é muito genuína, ela é muito, né, real. Professor, ele é um pintor alemão, é isso? Isso, Tá, Grunenfeld. estou colocando no chat aí, é Matthias Grunewald, Isso. né? Aí fica mais fácil do pessoal pegar aí. Isso, esse daí, isso. A todos que estiveram conosco durante os... Nossa, passou uma moto aqui agora.
O nosso muito obrigado. Lembrando vocês que toda quarta-feira nós estamos juntos, então os novos amigos aí estão eternamente convidados. Fernando, muitíssimo obrigado, né, por compartilhar conosco esse Eu conhecimento que de uma forma agradeço. tão harmônica, tão leve. E não esqueça de me mandar sobre a imersão e eu vou te procurar para estar fazendo uma consulta contigo. Vai ser um prazer. Tchau, Pessoal, gente. Muito uma boa obrigado, noite. viu? Muitíssimo obrigado, viu? Tchau. Tchau.